Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Eu sou Eduardo Barbabella, pesquisador do projeto, e serei o âncora do podcast desta semana. O MNDE é um espaço de promoção do debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Essa semana vamos falar sobre o balanço macroeconômico do governo Lula III. E para discutirmos sobre este tema, convidamos José Luiz Oreiro, professor do Departamento de Economia da UNB, pesquisador do CNPq e do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Oreiro é doutor em Economia pela UFRJ, coautor do livro Developmental Macroeconomics e autor do livro Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana. Seja bem-vindo, José Luiz Oreiro. Muito obrigado, eu agradeço o gentil convite de estar aqui nesse espaço conversando com vocês. E para me auxiliar esta semana, terei o prazer de contar com a companhia de Luciano Alencar, pesquisador do MNDE, doutor em Economia pela UFRJ e professor também na Economia da UFRJ. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Um prazer estar aqui. Bem-vindo, professor Oreiro. Vamos ao debate. Professor, a primeira metade do governo Lula, né, os primeiros 2 anos, exibiu um desempenho econômico muito positivo, né, com crescimento acima da média, inflação controlada e desemprego em níveis historicamente baixos. Eu queria saber, na sua opinião, o que explica esse bom desempenho macroeconômico? Bom, eu acho que a razão fundamental que explica o bom desempenho macro, e aqui eu quero inserir alguns números para a gente ter ordem de grandeza, quer dizer, entre o primeiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2022, a economia brasileira esteve estagnada, ou seja, o crescimento nesse período foi zero, tá? Ou seja, a economia brasileira, ela entra em recessão no segundo trimestre de 2014 e só vai conseguir recuperar o nível de atividade econômica do primeiro trimestre de 2014 no primeiro trimestre de 2022, já no final do governo Jair Bolsonaro. Tá? Bom, a partir de 2022, a economia brasileira ela começa a apresentar um crescimento bastante significativo, quando a gente compara com esse período de 2014 a 2022. Tá? Então, em 2022, a economia cresceu 3%, em 2023, ela cresceu 3,2%, e em 2024, o último ano, agora divulgado pelo IBGE, cresceu 3,4%. Tá? Considerando que a população brasileira, ela, no momento, está crescendo 0,3%, o crescimento do ano passado, de 3,4%, significa um crescimento de 3,1% do PIB per capita, tá? O que é bastante razoável. Tá? Quer dizer, é um crescimento que, se a gente mantivesse ele, ou se a gente for capaz de manter esse ritmo de crescimento nos próximos anos, a gente pode dobrar a nossa renda per capita mais ou menos a cada 20 anos. Tá? Então, assim, é um bom crescimento. Agora, o que explica essa aceleração do crescimento? Porque quando você compara, por exemplo, com o período Temer-Bolsonaro antes da Covid, né? Antes da Covid, o crescimento era abaixo de 2%. Né? Então, houve uma aceleração do crescimento. Bom, o que explica isso? Bom, a única variável que pode explicar esse maior crescimento foi o fim do teto de gastos. Quer dizer, o teto de gastos, eu gosto de usar essa alegoria, ele era como se fosse um freio para a economia brasileira. Tá? Então, o gasto do governo ficava congelado em termos reais, né? E isso fez com que a economia não fosse capaz de se recuperar rapidamente da crise de 2014 e 2016, né?
e exibiu um crescimento muito baixo em 2017, 2018 e 2019. Com a pandemia, o teto de gastos fica suspenso, né, com a chamada PEC emergencial. Ele volta em 2021, mas aí já em 2022, o Bolsonaro, querendo ser reeleito, simplesmente faz uma clarabóia no teto de gastos, como eu falei, em 2021, por conta do debate econômico sobre as eleições presidenciais. E, no fundo, quem derrubou o teto de gastos foi Bolsonaro. Tá? Quer dizer, na verdade, o que se negociou no governo de transição, do qual eu fiz parte como membro da equipe do planejamento, né, foi simplesmente substituir o teto de gastos por alguma outra coisa. Quer dizer, na PEC de transição, não se especificou o que seria, né, apenas se especificou que o Ministério da Fazenda teria até o dia 31 de agosto de 2023 para encaminhar ao Congresso Nacional um novo arcabouço fiscal, que o ministro Haddad acabou fazendo, né, em substituição ao teto de gastos. Então, o fim do teto de gastos permitiu, junto com a PEC de transição, né, uma recomposição, não diria um aumento, mas uma recomposição dos gastos públicos que haviam sido esmagados durante o período de vigência do teto de gastos, né? Não só, por exemplo, a questão dos salários do funcionário público, né, que ficaram congelados durante o governo Bolsonaro, só em 2023 é que os funcionários públicos tiveram um reajuste, né, de 9% em 2023, mas também uma série de programas de assistência social, mesmo Bolsa Família, você teve um aumento durante o governo durante o governo Lula, voltou a política de valorização do salário mínimo, quer dizer, todos esses instrumentos que estavam atrofiados devido ao teto de gastos, agora puderam ser novamente utilizados, e com isso a economia brasileira voltou a apresentar um crescimento razoável. Né? Então, assim, essa é a parte boa, tá, do governo Lula 3, da primeira metade, da primeira metade do governo Lula 3. Né? Agora, existem fatores que são preocupantes. Para mim, o mais preocupante é o comportamento da taxa de investimento. Né? Quer dizer, em 2023, a formação bruta de capital fixo como proporção do PIB foi de apenas 16,4%, em 2024 aumentou um pouco para 17% do PIB, né? Mas, quando a gente compara com outros países em desenvolvimento, como o caso da Índia, que tem uma taxa de investimento de 30%, ou da China, que tem uma taxa de investimento de 40%, ou mesmo países de renda alta, como a Espanha, que em 2024 investiu 22% do PIB, a gente observa que é uma taxa de investimento muito baixa para garantir que esse ritmo de crescimento observado nos 2 primeiros anos do governo Lula sejam mantidos daqui para frente, sem gerar pressão inflacionária. Esse é o ponto. E, doutor José Luiz, uma coisa que eu acho que é importante nessa questão da questão inflacionária, porque quando nós falamos sobre inflação aqui no Brasil, nós temos muito essa discussão, principalmente por parte dos economistas liberais e pela grande mídia, de que como o governo gasta demais, esse gasto excessivo gera inflação. Mas é importante também, né, destacar que eles mesmos reconhecem que existem alguns outros fatores de pressão para essa inflação, como o clima e a própria desvalorização do real. Pensando nisso, né, como o senhor avalia o atual cenário inflacionário do Brasil, que você, de alguma forma, já começou a pontuar com essa questão do investimento, e além dos juros, quais seriam as outras medidas que a gente poderia utilizar, né, que o Brasil poderia utilizar para conter a alta dos preços, especialmente dos alimentos? E aí acho que aqui é um ponto até interessante, porque esse foi um caso que nós tivemos uma fala algumas semanas atrás do presidente Lula falando para as pessoas pararem de comprar para poder, né, diminuir o preço dos alimentos, e nós tivemos um economista liberal, Armínio Fraga, defendendo a fala do Lula. Então é interessante que essa também foi um momento que a gente teve um pouco uma defesa de uma fala de uma fala do presidente, algo que não é muito comum por esses economistas liberais. Mas queria ouvir do professor José Luiz Oreiro o que ele acha sobre essas questões da alta dos alimentos e do cenário inflacionário. Bom, vamos começar com a inflação em termos mais gerais. Né?
nós temos que situar o debate sobre a inflação no Brasil numa perspectiva de mais longo prazo, e eu gosto de considerar o período de vigência do regime de metas de inflação no Brasil. Quer dizer, o regime de metas de inflação ele começa a vigorar no Brasil em meados de 1999. Então, nós já temos quase 26 anos do regime de metas de inflação. Tá? Bom, quando você pega a média da inflação em todo esse período de vigência do regime de metas de inflação, que vai atravessar vários governos, nós estamos falando do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, do primeiro e do segundo mandato do presidente Lula, do primeiro mandato da presidenta Dilma, do segundo mandato interrompido da presidenta Dilma, a continuação do Temer, o Bolsonaro, e agora a primeira metade do terceiro mandato do presidente Lula. O que a gente observa é que a taxa de inflação de longo prazo, ou seja, a média de todo esse período, fica em torno de 6%. Tá? Bom, se a gente tem isso na cabeça, que a média da inflação de longo prazo no Brasil, desde a implantação do regime de metas de inflação, é de 6%, a gente tira duas conclusões disso. A primeira é que a inflação nos últimos 2 anos está longe de estar descontrolada, como afirmaram, né, os profetas do Apocalipse no final do ano passado. A inflação brasileira está descontrolada, não sei. Não. Quer dizer, em 2023, a inflação medida pelo IPCA foi de 4,6%, né? E em 2024 foi de 4,8%. Ela só aumentou 0,2 pontos percentuais em 2024 na comparação com 2023. E ela está abaixo da média de longo prazo. Então, não existe descontrole inflacionário no Brasil. Isso fica bem claro. Quer dizer, é interessante até comparar como a grande mídia no Brasil fala do, entre aspas, descontrole inflacionário no Brasil e elogia o que está acontecendo na Argentina, quando a inflação da Argentina, no acumulado em 12 meses, é mais de 130%. Tá? Quer dizer, ela reduziu de 200 e poucos por cento para 130%, tá? Mas ainda é uma inflação de 3 dígitos no ano. Nós temos uma inflação de 1 dígito, abaixo de 5%. Então, não há descontrole inflacionário no Brasil. Segunda coisa que a gente tem que chamar atenção é que, se a média de longo prazo da inflação no Brasil, nós estamos falando de 26 anos, estamos falando de vários governos, é de 6%, qual a razão pela qual o Conselho Monetário Nacional, na gestão do presidente Lula, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como presidente do Conselho Monetário Nacional, fixou a meta de inflação em 3%. A metade desse valor. Parafraseando aquele famoso filme, né, é uma ponte longe demais, é uma meta inexequível. Não faz nenhum sentido lógico você querer fixar uma meta que a gente sabe que o Brasil nunca cumpriu. Se pegar nesses 26 anos, talvez 1 ou 2 anos, a gente tenha tido uma inflação um pouquinho acima de 3%. O resto não foi isso. A média é 6%. E a gente está com uma meta que é metade da nossa média histórica. Não faz nenhum sentido isso. Isso gera um estresse na condução da política monetária, porque, por um lado, a gente vê os diretores do Banco Central, o próprio presidente, agora o Galípolo, e agentes do mercado financeiro dizendo, não, mas a meta é 3%. A meta não é 4,5%. A meta é 3%. Tá? Então, a princípio, o Banco Central está fazendo o que a sociedade mandou ele fazer. A sociedade, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, que tem 2 ministros que foram escolhidos pelo presidente Lula. Na época que isso foi decidido, ainda era o Roberto Campos Neto, que foi escolhido pelo Bolsonaro, né? Mas tinha 2 ministros escolhidos pelo presidente Lula. E o Conselho Monetário Nacional fixou uma meta de inflação de 3%, que é claramente irrealista. Bom, feitas essas considerações, por que 2024, apesar de ter tido uma inflação apenas ligeiramente maior do que 2023, gerou tanto estresse? Ela gerou tanto estresse porque a composição da inflação foi diferente. Certo? Enquanto que em 2023 você teve deflação de alimentos, em 2024 o preço dos alimentos aumentou mais ou menos 8%. Né? Então,
Como o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, na verdade, mede a variação dos preços dos bens de uma cesta representativa de famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. 40 salários mínimos, assim, é bastante dinheiro, né? Por exemplo, o salário mínimo está mais ou menos 1.500, quer dizer, a gente está falando de gente que ganha entre 1.500 e 60 mil reais, certo? Então, dependendo do que exatamente aumentar nessa cesta, você pode atingir a classe média e os ricos mais intensamente, ou você pode atingir os pobres mais intensamente. Bom, em 2023, a composição da inflação, ela favoreceu os pobres e não a classe média e os ricos. Em 2024 foi o contrário. Em 2024 atingiu mais os pobres. Foi a inflação de alimentos. Bom, inflação de alimentos por quê? Teve problemas climáticos no Brasil, a gente sabe, teve uma estiagem séria, né, que afetou, por exemplo, a engorda do boi, porque o boi, para engordar, precisa de pasto verdinho, pasto marrom, palha, não engorda boi, leva mais tempo para o boi engordar e isso aumenta o preço da carne. Né? Houve também uma desvalorização do câmbio no final de 2024, que certamente impactou no preço dos alimentos, que são bens transacionáveis. Né? E agora, no início de 2025, você teve um problema com o ovo, que não foi originado no Brasil, mas foi devido à gripe aviária nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão para evitar a propagação do vírus, estão sacrificando parte do seu rebanho aviário, né? E com isso reduziu a produção de ovos nos Estados Unidos. E o Brasil está exportando o ovo para os Estados Unidos. Né? Como o preço do ovo nos Estados Unidos subiu e o ovo é um bem transacionável, então o preço do ovo no mercado internacional subiu aqui também. Tá? Então, essa é a natureza do problema da da inflação de alimentos. Agora, aumentar os juros não vai resolver absolutamente nada sobre isso. Se aumentar a Selic, você não vai fazer com que a gripe aviária nos Estados Unidos apareça, nem vai fazer com que tenha mais galinhas no Brasil produzindo ovos. O que nós deveríamos ter feito, como a Índia e outros países fizeram durante a pandemia do Covid-19, é garantir o abastecimento interno, o que significa o seguinte: o Brasil deveria ter reagido a essa situação, né, por intermédio ou de um imposto de exportação, o que eu acho politicamente complicado, todo imposto tem que estar aprovado no Congresso, etc., mas você também poderia fazer por uma cota de exportação, ou seja, aí seria mais uma portaria do Ministério da Agricultura, né, limitando a exportação de ovos para garantir o abastecimento do mercado interno. Uma cota de exportação. Isso é uma coisa que não precisa passar no Congresso, isso é uma portaria do Ministério da Agricultura, né? E com isso a gente garantiria, né, o atendimento do mercado doméstico e, consequentemente, o preço dos ovos não teria subido tanto. Teria subido, mas não tanto quanto subiu. Né? Foi uma oportunidade perdida. Eu acho que nós ainda temos um governo que, embora seja um governo de esquerda, ele ainda tem muita gente operando nesse governo com o raciocínio liberal, do tipo, é o livre mercado, não podemos intervir. Não, você deve intervir. Né? E por intermédio de uma cota de exportação para garantir o abastecimento do mercado doméstico. Quer dizer, antes de mais nada, o governo tem que garantir o bem-estar da sua própria população. Né? E, na verdade, não imporia nenhum tipo de prejuízo para os exportadores de ovos. Eles só deixariam de ganhar o dinheiro que efetivamente estão ganhando a mais por conta do aumento da cotação do ovo no mercado internacional. Né? Mas aí é que entra a política. Quer dizer, você tem que arbitrar prejuízos, né, e ganhos. Ou seja, quem que você prefere que o povo, a imensa maioria do povo, pague mais pelo ovo e, com isso, os exportadores de ovos, os produtores de ovos ganhem mais, ou você prefere que eles deixem de ganhar o que poderiam ganhar se aproveitassem o preço mais alto do ovo nos Estados Unidos, mas, por outro lado, você preserva o poder de compra da maioria da população. Eu prefiro a segunda opção. Tá? Mas isso é uma opção política.
E, infelizmente, o governo perdeu mais uma oportunidade, né, de governar como um governo de esquerda, né, e não como um governo liberal, ou, enfim, como o governo Temer ou o próprio governo Bolsonaro. Para além das especificidades do setor de alimentos, né, no que tange à inflação, você já tocou em dois pontos essenciais, ou seja, a condução da política monetária e a nossa taxa de câmbio, né, que chama de preços fundamentais da economia. Inclusive, a Agenda Novo Desenvolvimentista trata muito disso. Então, queria saber, na sua opinião, como que você avalia a gestão do Campos Neto, né, que a gente sabe que interviu pouco em relação ao que vem intervindo no mercado de câmbio, teve juros relativamente altos, poderia fazer se tivesse tomado outras medidas. Como que você avalia a questão do Campos Neto no Banco Central? O que esperar da gestão do Galípolo e quais deveriam ser, na sua visão, ou na Agenda Novo Desenvolvimentista, as prioridades da política monetária? Bom, o Campos Neto se mostrou claramente, né, um presidente do Banco Central politicamente engajado, no sentido de que ele era um defensor do governo Bolsonaro. Quer dizer, cabe aqui lembrar que durante a Covid-19, o Banco Central foi bastante rápido, né, em reduzir a taxa de juros para 2%. Tá? Então, o que certamente abriu um espaço fiscal enorme, tá, para a realização da PEC emergencial, ou melhor, do auxílio emergencial, melhor dizendo. Tá? Então, assim, embora tenha se feito um volume gigantesco de gastos com o auxílio emergencial, mais de 600 bilhões de reais, sem contar outros programas, né? A relação dívida pública-PIB, ela sobe no ano de 2020, mas a partir de 2021, 2022, ela cai. Ela cai por quê? Porque a taxa de juros nominal praticada pelo Banco Central em 2021 e 2022 era menor do que o crescimento do PIB nominal. Então, mesmo com o governo tendo um déficit primário, ele conseguiu reduzir a dívida, tá? Porque ele tinha uma taxa de juros muito baixa. Então, assim, do ponto de vista do governo Bolsonaro, a condução da política monetária, ela foi muito frouxa. E aí, quando entra o governo Lula, parece que tem outra pessoa no comando do Banco Central. A política monetária torna-se muito mais dura, né? E com o Campos Neto fazendo afirmações sobre a política fiscal que não cabem a um presidente do Banco Central fazer. Tá? Eu lembro que, antes do Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos, perguntaram, né, para o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, o que ele achava sobre as propostas do Trump para a política fiscal. Ele falou, eu não comento política fiscal. Não é meu negócio. Meu negócio é política monetária e inflação. É isso que eu vou comentar. Ponto. Né? Então, ele não se intrometeu nisso. Ele sabia que ele é autônomo, mas é para lidar com o que ele é suposto de lidar, que é a política monetária. Não foi o caso do Campos Neto. E, a partir do momento que o presidente Lula se tornou elegível, acho que a partir de 2021, né, a gente vê claramente uma tentativa do Campos Neto de reduzir os graus de liberdade que o futuro governo Lula teria. Por exemplo, tá, passou batido na discussão ano passado sobre o aumento, a desvalorização, melhor dizendo, a desvalorização da taxa de câmbio, que em 2021 o Banco Central conseguiu viabilizar junto ao Congresso Nacional uma nova lei cambial, né, que permite que residentes no Brasil façam aplicações em renda fixa no exterior, inclusive por intermédio dessas plataformas de investimento, como a Nomad e outras. Né? Quer dizer, isso era uma coisa que até 2021 não podia. Residentes no Brasil não poderiam fazer aplicações em renda fixa no exterior. Quando você abre essa possibilidade, ou seja, você aumenta o grau de abertura da conta de capitais, o que você está fazendo, na verdade, é potencializar o fluxo de saída de capitais, que foi o que aconteceu no final do ano passado.
Quer dizer, o câmbio chegou a quase 6,30 porque brasileiros estavam tirando dinheiro do país. Estavam tirando dinheiro do país devido ao terrorismo que foi criado por agentes do mercado financeiro doméstico. Estavam dizendo que o governo Lula é fiscalmente irresponsável, a dívida vai explodir, com isso o dólar vai para 8, a inflação vai disparar. Aí você pega um monte de clientes, né, desses bancos, dessas fintechs, dessas plataformas, que não entendem nada de economia, não entendem nada de finanças, que estão sendo bombardeados a todo momento com informações de que o Brasil está à beira do buraco negro, tá já ali no limite de eventos, né, para cair no buraco negro. Então, esse pessoal, com o seu próprio celular, tira o dinheiro para fora do Brasil. É o dólar que para. Veja, um país como o Brasil, que tem uma dívida pública com proporção do PIB relativamente alta, né, não é muito alta, mas é relativamente alta, e é um país em desenvolvimento, ele não pode ficar brincando com a abertura da conta de capitais. Tá? A China não tem uma conta de capitais aberta, nem a Índia. Mas nós temos. Por quê? Aliás, vou colocar aqui esse exemplo é devastador. A conta de capitais da Argentina é muito mais fechada que a nossa. Existem muito mais controles de câmbio na Argentina do governo Javier Milei do que hoje no governo Lula. Vamos comparar? Compara a legislação cambial vigente na Argentina de Javier Milei com a legislação cambial vigente no Brasil de Lula. Vocês vão ver. É muito mais, a nossa legislação cambial é muito mais liberal, mas muito mais do que na Argentina. O discurso do Milei foi para a plateia, né? Porque ele continua usando os instrumentos de política cambial que ele herdou do kirchnerismo. E até agora não abriu mão deles. Então, enfim, eu acho que essa é uma observação importante sobre a gestão do Campos Neto. Agora, acho que o que eu falei já dá um pouco a direção do que deveria ser a política monetária e cambial, né, de acordo com o novo desenvolvimentismo. Quer dizer, você precisa, para que você consiga ter uma política cambial, desculpe, uma política monetária que mantenha uma taxa de juros mais ou menos no nível internacional, que seria o seguinte: a taxa de juros dos títulos da dívida pública americana de 5 anos de prazo de maturidade, mais o prêmio de risco medido, seja pelo MBI Plus do JP Morgan ou pelo CDS, Credit Default Swaps, que dá um prêmio de risco de mais ou menos 200 pontos base, a taxa de juros americana de 5 anos está 4,5%. Então, a nossa taxa de juros de equilíbrio no Brasil, a Selic deveria ser entre 6,5% a 7%. Essa deveria ser a nossa taxa de juros. A gente está com o dobro. Tá? Por quê? Tenta reduzir os juros. O que agora, se você fizer isso agora, sai um monte de dinheiro no Brasil. Aí a taxa de câmbio vai para a lua. Aí a taxa de câmbio vai para a lua, o que acontece? A inflação acelera, e aí que o governo se estrepa mesmo. Tá? Então, você tem que fechar a conta de capitais. Não digo totalmente, mas reduzir o grau de abertura da conta de capitais, certamente revertendo essa legislação cambial aprovada em 2021. Outro ponto importante que foi feito lá atrás, no segundo governo Lula, na época que o Brasil tinha um problema inverso que tem agora. Quer dizer, no segundo governo Lula, o problema era a sobrevalorização do câmbio, né, devido a alguns commodities, taxas de juros altas, etc. Então, se aprovou o fim da cobertura cambial das exportações. Significa dizer o seguinte, que os exportadores podem manter os dólares das exportações indefinidamente fora do Brasil, não precisa internalizar. Tá? Então, isso tem que ser revertido. Por quê tem que ser revertido? Veja, política econômica não é ideologia. Política econômica é instrumento que você utiliza para atingir determinados objetivos, dadas as circunstâncias que você se encontra no momento. Quando se aboliu a
a cobertura cambial em 2007, 2008, agora não lembro exatamente o ano, né, o objetivo era justamente reduzir a sobrevalorização cambial, e para isso fazia sentido manter fora do país os dólares das exportações. Agora não faz mais sentido. Nós vimos ano passado. Quer dizer, certamente, se você tivesse restaurado, e é uma coisa que é uma decisão do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, não precisa passar no Congresso, se você tivesse restaurado a cobertura cambial das exportações, isso teria sido muito mais efetivo no sentido de estabilizar o câmbio do que você queimar reservas internacionais. Tá? Então, esse desafio de rever o grau de abertura da conta de capitais no Brasil é de fundamental importância para a gente ter uma taxa de juros mais baixa. Um segundo desafio, que eu já venho insistindo há algum tempo, é que você precisa completar o plano real, ou seja, precisa eliminar todo o resquício de indexação de contratos, de preços, salários, etc., que ainda existem na economia brasileira e que não foram eliminados totalmente no plano real. Então, você tem que atuar por esses dois vetores, né? De determinar o plano real, desindexando completamente a economia brasileira, de maneira a fazer com que o real retome a sua função de unidade de conta de todos os contratos vigentes em território nacional, e dar alguns passos para trás na abertura da conta de capitais. Eu acho que isso é fundamental do ponto de vista da condução da política macro para a gente ter uma combinação câmbio-juros que seja pró-desenvolvimento econômico. E aproveitando o tema do Dr. José Luiz Oreiro, pensar um pouquinho a política fiscal do governo Lula. Como o senhor avalia essa atual política fiscal do governo Lula 3? E aí agora, né, para os nossos ouvintes, nós não estamos mais falando de Banco Central, mas do próprio governo e da política, de fato, desse governo. Bom, o arcabouço fiscal ele foi mal feito. Né? Quer dizer, quando ele foi divulgado em abril de 2023, eu escrevi no meu blog, aí quem quiser pode procurar, que eu fiz as contas, tá? E eu mostrei que o arcabouço fiscal era inconsistente, porque ele juntava ou queria combinar duas metas, uma meta de resultado primário com uma meta de expansão de gasto, né? É como se fosse uma espécie de teto dinâmico, né? Não é o teto estático do Temer, mas é um teto dinâmico, né? E eu disse, olha, o problema com isso é que você só tem uma equação. Aí você está querendo fixar duas metas por uma equação só. Então, você tem um problema que em economia a gente chama de sobredeterminação. Tá? Quer dizer, a única maneira de compatibilizar a meta de resultado primário com a meta de crescimento da despesa seria você ter um crescimento muito forte das receitas tributárias. Que em conversa que eu tive com o ministro da Fazenda por WhatsApp, né, pelo menos o ministro do governo, ele conversava mais comigo, depois acho que ele ficou um pouquinho chateado, não sei porquê, mas ele me disse que os advogados lá do Ministério da Fazenda estavam dizendo que com uma revisão da legislação fiscal, de incentivos tributários, etc., que o governo seria capaz de arrecadar 250 bilhões de reais, ele só precisava de metade disso para cumprir o arcabouço. Ele me disse isso. Né? Escreveu por WhatsApp. Né? Bom, eu falei, bom, vai que, né, assim, ele é o ministro da Fazenda, não sou eu, a equipe dele, que supostamente está fazendo as contas, não sou eu, então pode ser que ele esteja certo. O problema é que no primeiro ano de funcionamento do arcabouço fiscal, que foi em 2024, o Ministério da Fazenda teve que rever a meta de resultado primário para 2024, que era, originalmente, quando foi divulgado em abril, era um resultado primário positivo de 0,5% e ficou com uma meta zero. Foi a partir desse anúncio que começou a azedar a relação do Ministério da Fazenda com o mercado financeiro. Tá? Até, olha, 2023, eu lembro que, eu inclusive coloquei no meu blog, eu fiz um post chamado 2023, o ano da graça de Fernando Haddad, no sentido de que ele tinha terminado o ano muito bem, quer dizer, o ano
o governo tinha começado sob a ameaça de que, se revogasse o teto de gastos, o Brasil ia entrar num buraco negro. Eu lembro aquela carta do Baixa, do Armínio e do Pécio Arida, que eu e o Bresser e outros replicamos, né, dizendo que não ia acontecer nada daquilo, como de fato não aconteceu. Tá? A gente estava certo, e o Baixa, o Arida e o Armínio estavam errados, que isso fique claro, eles erraram, nós acertamos. Tá? Não aconteceu o buraco negro, e em 2023 o Haddad saiu muito bem avaliado, o governo estava bem, a economia tinha crescido 3%, a inflação estava sob controle, ou seja, houve deflação do preço dos alimentos, então houve um aumento do poder de compra dos trabalhadores, então, assim, parecia que estava tudo certo. Só que aí, né, em algum momento, a fatura chega, e ela chegou para o Haddad. O fato do Ministério da Fazenda, e aqui eu posso dizer com a sabedoria de quem está olhando para trás, né, mas o fato do Ministério da Fazenda ter feito conta errada, não ter feito as contas necessárias para manter o arcabouço fiscal em pé, né, fez com que o Ministério da Fazenda, no primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal, tivesse que mudar a meta que ele próprio, ninguém impôs, foi o próprio Ministério da Fazenda que se impôs. Então, assim, para dar problema. Tá? Se você que está fixando a meta, você tem que fixar uma meta que você saiba que você pode cumprir, porque é assim que você ganha credibilidade. Credibilidade não é anunciar uma meta, vou correr a maratona de São Paulo. Pô, eu não consigo correr um quilômetro, vou correr a maratona de São Paulo. Tem que ser mínimo, eu tenho que me conhecer, eu não vou correr a maratona de São Paulo. Né? Então é a mesma coisa com o Ministério da Fazenda. Ele tinha que ter anunciado um resultado primário que fosse factível do governo alcançar em condições normais de temperatura e pressão. Claro, se vier um evento absolutamente imprevisto, aí é outra situação. Tá? Mas não. Quer dizer, ele fixou a meta e depois teve que rever. Aí começou a surgir burburinhos, não, é porque o Lula está, o PT, a ala da esquerda do PT está boicotando o ministro, que não sei o quê, vários papos, né, apareceram na imprensa, quando, na verdade, foi porque o Ministério da Fazenda não fez o dever de casa. Assim, não fez o dever de casa porque tem pouco economista no Ministério da Fazenda. Coisa que, aliás, no ano passado, em entrevista para a Globo News, o Haddad até se gabou, se jactou, dizendo, não, aqui no Ministério da Fazenda não precisa de muito economista, não, a gente precisa mais de advogado. Aí, advogado não sabe fazer conta, né? Então, eu acho que esse foi, assim, o grande erro da condução da política fiscal do governo Lula. Quer dizer, foi dados todos os graus de liberdade para o ministro da Fazenda montar o arcabouço fiscal que ele quisesse. Ele montou do jeito que ele quis. E deu errado. Por quê? Esqueceu que o salário mínimo ia aumentar. Quer dizer, na verdade, eles estavam fazendo. Eles construíram o arcabouço fiscal supondo que o ganho real do salário mínimo ia ser zero. Gente, é evidente que depois do governo Bolsonaro, o Lula sendo eleito, a primeira coisa que ele ia querer fazer era voltar com a política de aumento do real do salário mínimo. Você não precisa ser nenhum gênio para saber disso. E você tem que prever como acomodar. Aí o ministro da Fazenda podia falar com o presidente, presidente, sim, tudo bem, vamos fazer um aumento real do salário mínimo, mas olha, não dá para fazer como era antes, vamos fazer uma coisinha mais moderada, mas que tudo bem. Conversava e ia. Agora, no final de 2024, é que já teve que mudar de novo, aí mudou as regras de reajuste do salário mínimo. Agora é no máximo 2,5%. Mas, gente, isso já podia ser feito no início, quando anunciou o arcabouço fiscal. Dizendo o seguinte, olha, o salário mínimo, dado o novo arcabouço fiscal, pode aumentar no máximo 2,5%, porque é 2,5% o limite de crescimento da despesa primária. Ponto. Resolvido o problema. Ele ter se antecipado, mas ninguém viu. Ninguém viu. É assim, é muita inoperância.
Você precisa de alguém com envergadura no Ministério da Fazenda que possa alertar para o ministro essas coisas. Infelizmente, não tem. Tem um monte de advogados. Mas aí, esse é o problema. Então, a política fiscal, ela está tendo todos esses problemas por conta de erro original de formulação. Porque, eu repito, final de 2024, o Haddad saiu muito aprovado, estava todo mundo contente, estava todo mundo... Agora, quando ele teve que rever a meta que ele mesmo fixou, aí realmente o governo se perdeu no campo fiscal. E para além da meta, o próprio arcabouço ele já prevê um teto, um limite de expansão para os gastos que é bem inferior ao que a gente observou, por exemplo, no governo Lula 1 e 2, né? E aí, se você somar taxas de juros reais nas alturas, esse cenário externo totalmente incerto, né, com Donald Trump fazendo o que está fazendo aí, maluquice que a gente não sabe nem para onde vai, queria saber do senhor o que você espera para a economia brasileira esse ano e no último ano do governo Lula, ano que vem. Antes de responder, deixa eu só complementar a resposta à pergunta anterior. Tá? De fato, você tem razão em dizer que o teto de expansão de gastos, 2,5%, é muito baixo. Mas eu vou avançar um pouco mais nessa explicação. Mesmo após a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro, os gastos com Previdência Social crescem 3% ao ano. Isso é mais de 50% do gasto primário do governo federal, ou seja, excluindo os juros. Tá? Então, se a tua principal rubrica cresce 3% ao ano em termos reais, e é uma rubrica obrigatória, você não pode inventar história sobre ela, tá? Como é que você coloca um limite de 2,5%? Era óbvio. Sabe? Bom, se a minha principal rubrica cresce 3%, a despesa toda vai crescer 2,5%, o resto vai ter que comprimir. Mas então, veja, você manteve a lógica do teto de gastos, só que agora, ao invés de ser estático, é dinâmico. Precisa ser um pouquinho mais lento. Né? Mas você continua a Previdência, como o teto ele está limitado, o gasto previdenciário cresce mais do que o teto, então o resto tem que ser esmagado, inclusive investimento público. Tá? Então, assim, foi uma completa falta de percepção, de projeção por parte da equipe econômica do governo. Era só fazer as contas. Colocava um limite. Por que o limite era 2,5%? Pergunta. Por que era 2,5%? A equipe econômica, não, é porque a gente acha, atenção, a gente acha que é o crescimento potencial da economia. Bom, mas a economia cresceu mais do que os 2,5%. E a despesa previdenciária estava crescendo mais. Né? Então, você poderia... Uma coisa seria colocar o seguinte, um número, um valor que fosse mais ou menos a tendência de longo prazo do crescimento do gasto previdenciário no Brasil, para não ter o efeito de esmagamento. Ou então, adotar aquela proposta do ex-senador José Serra, que era isso quando tinha o teto de gastos, que era excluir a Previdência do teto de gastos. Mas, enfim, esse foi o erro, e acho que é um erro, é um pecado mortal e original, né, da condução da política fiscal. Bom, agora voltando, a gente está num cenário internacional complicado. Hoje, o presidente Donald Trump saiu disparando aumento de tarifa para o mundo inteiro. Bom, o que vai acontecer com o Brasil? Assim, nesse momento, é muito difícil saber qual vai ser a reação dos mercados amanhã ou depois de amanhã, enfim. Mas o que eu estou percebendo na leitura que algumas pessoas estão fazendo é que 10% para o Brasil até que não foi tão ruim quanto a gente estava imaginando. Tá? Agora, nós vamos entrar numa guerra comercial. Quer dizer, a União Europeia e a China não vão deixar barato esse aumento de tarifas que os Estados Unidos colocou, né? De 20% para a União Europeia e de 34% para a China. Eles vão retalhar. E aí, o Trump vai escalar. Então, eu temo que nós vamos reproduzir as políticas de beggar thy neighbor dos anos 30 do século passado, né, que levaram a uma contração enorme do comércio internacional e acabou sendo caldo de cultura, né, do nazifascismo, como a gente sabe. Então, assim, eu realmente não sei o que pode acontecer nesse cenário.
O que eu espero que aconteça é que haja uma reformulação da ordem mundial em termos econômicos, com a Europa funcionando como um centro de gravidade, atraindo outros países para um bloco informal de comércio, né, deixando Estados Unidos e China de lado. Tá? Então, a União Europeia se juntaria o Canadá, o Mercosul, a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, né? Eu acho que isso é uma possibilidade, mas, por enquanto, está no nível puramente especulativo. Mas em termos macroeconômicos para o Brasil, dado esses juros altos, dada essa política fiscal que... Bom, os juros altos... Bom, essa é uma pergunta interessante. Né? Eu não lembro, na história dos últimos 15 anos do Brasil, em que você tivesse um aumento tão forte e rápido da taxa Selic, como nós tivemos entre dezembro, janeiro e março, entre dezembro de 2024 e março de 2025. Foi um aumento de 300 pontos base na Selic. Tá? Foi muito forte. E pelo andar da carruagem, melhor dizendo, teremos ainda 3 outros aumentos. No meu cenário, a gente vai ter um aumento de 0,75, depois um aumento de 0,5, depois um aumento de 0,25 e interrompe o ciclo de elevação. Tá? Então, se a gente está com 14,25%, tá? Nós vamos fechar, nesse meu cenário, com a Selic em 15,5%, por volta do segundo semestre de 2025. Bom, os efeitos da Selic sobre o nível de atividade econômica, eles levam de 6 a 9 meses para chegar no nível de atividade. Tá? Então, o primeiro aumento de 100 pontos base, ele vai estar começando a surtir efeito em junho. E o segundo aumento por volta de setembro, o terceiro aumento por volta de outubro, novembro. Então, eu acho que existe uma probabilidade não desprezível de que o PIB do quarto trimestre de 2025 venha negativo. Ou seja, que a gente tenha uma queda do nível de atividade econômica no quarto trimestre. Isso significa que o PIB de 2025 vai ser negativo? Não. Muito provavelmente, no primeiro trimestre, vai vir um número bom, né? O primeiro trimestre já acabou, né? Por conta do agronegócio, tá? As informações que temos mostram, né, uma boa safra, tá? O que, então, deve salvar o PIB do primeiro trimestre. E aí, por inércia, o segundo trimestre vai ser pior, mas ainda vai ser positivo. Eu tenho uma dúvida no terceiro trimestre. O terceiro trimestre de 2025 é que eu não sei se ele vai vir positivo ou negativo. Tá? Eu acho que vai ser o pior trimestre do ano, na comparação com os outros 2, o primeiro e o segundo. Né? Mas eu não consigo cravar se vai ser tão ruim a ponto de ser negativo. Se o terceiro trimestre vier negativo, o quarto trimestre também vem. Aí nós temos recessão técnica em 2025, que são 2 trimestres consecutivos de queda no nível de atividade. Se vier só o quarto trimestre, é possível escapar da recessão técnica, porque no ano seguinte, dependendo das condições climáticas deste ano, né, a safra também vai ser boa e aí você escapa da recessão técnica. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim, esse é o meu cenário padrão. Esse cenário padrão exclui uma crise financeira. Bom, o que aconteceu nos últimos dias com o Banco Master, que eu já vinha dizendo há algum tempo, na verdade, uma reportagem da revista Piauí, de outubro do ano passado, já relatava os problemas do Banco Master, do modelo de gestão do Banco Master, que é uma gestão temerária, é importante chamar a atenção disso, tá? Abrem uma possibilidade, que eu não sei se é pequena ou não, de crise financeira. Por quê? Quer dizer, o Banco Master, ele emitiu 50 bilhões de reais em debêntures, pagando 140% do CDI. 50 bilhões de reais é quase metade do Fundo Garantidor de Crédito. A proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília
prevê que o Banco de Brasília só vai ficar com a parte boa do Banco Master. Bom, e a pergunta é, e quem vai ficar com a parte ruim? Fundo Garantidor de Crédito? Quanto que vai ser usado? Não sabemos. Mas se você usar 20%, 30% do Fundo Garantidor de Crédito, pode ser que investidores de outras instituições financeiras similares ao Banco Master fiquem preocupados e queiram transferir os seus investimentos dessas instituições financeiras para bancos que são grandes demais para quebrar, como, por exemplo, o Banco do Brasil, ou o Banco Itaú, ou o Bradesco, ou o Santander, ou a Caixa Econômica Federal. Né? Então, você pode ter uma corrida bancária no Brasil, né, a depender dos desdobramentos dessa crise do Banco Master. No momento, eu não sei dizer se vai ter ou não uma crise financeira. Eu vejo uma possibilidade, o que, se eu fosse ministro da Fazenda, eu estaria bastante preocupado. Graças a Deus que não sou. E é com essa última resposta que chegamos ao final do nosso podcast. Um podcast muito importante, muito interessante, porque ele explica de uma forma bem didática, e acho que com muitas informações, acho que isso é o mais importante para o nosso público, compreender como nós chegamos até aqui e todos os passos que nós percebemos nesses últimos... Estamos entrando no terceiro ano, né? Nos últimos 2 anos e 3 meses, primeiro trimestre de governo Lula 3, e como nós chegamos aqui, tanto antes quanto principalmente esse período. Quero agradecer ao professor José Luiz Oleiro por essa oportunidade de ouvi-lo e por ter aceitado o nosso convite e participado do nosso podcast. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o gentil convite de vocês e estou à disposição para uma eventual retorno, tá? Ao programa, gostei muito e de poder falar aqui sobre o que eu penso a respeito da política macroeconômica do Brasil. Com certeza. Teremos outras oportunidades. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Valeu, Dudu, foi ótimo. Obrigado, Aurélio, pela presença. Foi muito bom aqui o programa. E é isso, vamos ver o que acontece nesse mundo incerto aí. Esperemos o melhor. E a você que nos ouviu até o final, muito obrigado pela sua companhia e pelo seu clique. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, seguir o professor José Luiz Oleiro também nas redes sociais dele e acompanhar e divulgar esse podcast para o máximo de amigos possíveis. Eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.